got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. Separei pra essa rodada 10 jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou até mesmo ainda não é inscrito, né, já peço a sua ajuda e a sua moral aí pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra estar recebendo notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui. E quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante, tá galera? O seu like ele fortalece demais o trabalho que eu ofereço aqui e também ajuda para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então, seu like é importante demais, é de graça e vocês vão estar me ajudando muito, tá show? E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também vai estar aqui, ó, na parte de baixo da tela, tá? Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. E vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa quarta-feira são esses daqui, né? Uma grade interessante, não tá uma grade top, né, igual final de semana, obviamente, né, mas por uma quarta-feira até que tá uma grade bem interessante. Né, vamos começar falando do primeiro jogo aqui, que é campeonato da China, né, vamos ter a Superliga aqui da China, jogo entre Gangzhou FC contra o Dalian Pro, jogo 8h30 da manhã, o jogo vai ser na casa do Gangzhou FC, e nesse jogo aqui acredito que é jogo muito bom para gols, né, acredito aí que é um jogo interessante pra gente assistir pelo menos 2 gols ou mais, e também vamos ter a oportunidade de assistir gol no primeiro tempo, tá? A gente vai ver que as duas equipes estão aqui na parte de baixo da tabela, né, o time da casa na zona do rebaixamento, com apenas 3 vitórias e 10 derrotas, né? O Gangzhou FC que não é mais aquele Gangzhou FC, né? Perdeu muitos jogadores importantes, especialmente jogadores brasileiros, né? E com isso aí o time não tá numa fase legal, não. É uma equipe que marcou 10 gols, sofreu 21, né? No último jogo aí conseguiu uma boa vitória por 4-1 contra o time do Shenzhen, enquanto o Dalian Pro tá aqui em 14º lugar com 11 pontos, né? 13 gols marcados, 20 gols sofridos. Na última rodada também conseguiu uma boa vitória contra o Gangzhou, venceu aqui por 2-0, né? Era um confronto direto aqui, né? A equipe estava na zona do rebaixamento e conseguiu essa vitória e acabou saindo da zona do rebaixamento e está aqui com 11 pontos. Nesse confronto aqui, acredito que a melhor opção que tem é o mercado de gols, né, galera? Eu particularmente não apontaria favorito aqui para esse jogo. Então a gente pode estar indo com a primeira opção aqui, que é a dica mais de 1,5 gol na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí mais de meio gol no primeiro tempo. Acredito que tem grande chance aí de sair pelo menos um golzinho na primeira parte do jogo. Placar para esse jogo aqui, vamos botar um empate de 2-2. Agora vamos para mais um jogo, vamos ter Copa da Dinamarca, jogo aqui entre Helsingør contra o Lyngby, jogo que acontece 1h da tarde, o jogo vai ser na casa do Helsingør. Nesse jogo aqui, eu particularmente acredito até um pouco no favoritismo do Lyngby, né, mas é um jogo muito viável para gols, né, acredito que é um jogo interessante aí pra gente assistir bastante gols. A gente vai ver que o time da casa aí, que participa da segunda divisão, né, vem de uma sequência boa, né, 4 vitórias e 1 derrota aí nos últimos 5 jogos, e sempre marcando gol, né, só nessa derrota aqui que o time não marcou gols, e nos outros jogos aí sempre marcando bastante gols, né? 2 gols ou mais aí por partida aí que o time tem marcado, né? Para falar a verdade, foram 3 gols aqui, 4, 4 e 4, né? Ou seja, o time tá com a média boa, né? Tá com um ataque bem efetivo. Enquanto o Lyngby, que é da Superliga, né? Que é da primeira divisão, o time vem de 4 derrotas e um empate, né? 4 derrotas e um empate aí nesses últimos 5 jogos, então não tá numa sequência muito boa, mas se a gente for pegar o confronto direto aqui, a gente vê que o Lyngby, querendo ou não, tem um pouquinho de favoritismo com 2 vitórias e 3 empates aí nesses últimos 5 jogos no confronto direto, né? A princípio aqui, galera, a melhor opção na minha opinião, assim, que eu analisei aqui, vi grande probabilidade, é o mercado de gols, né? Acredito que é uma partida pra gente assistir 3 gols ou mais, e a gente pode estar indo com a dica, mais de 2,5 gols na partida como primeira opção. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam, acredito que as duas equipes devem marcar gols. Placar para esse jogo aqui, eu colocaria, vamos botar um empate de 2-2 também, né? Assim como foi o jogo anterior. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato do Egito, primeira divisão, né, Premier League, jogo entre Al Ahly contra o EMP, jogo 3 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Al Ahly, que na minha opinião tem favoritismo total, né, é o time que está aqui em terceiro lugar, vencer nesse jogo aqui, encostam aqui no segundo colocado, né, lembrando que o primeiro e o segundo vai para a Liga dos Campeões da CAF, né, então o Al Ahly aí, que é uma equipe de grande tradição no futebol do Egito, precisa vencer esse jogo aí para não se distanciar do segundo colocado aqui, que é o Pirâmide, né, o primeiro colocado, que é o Zamalek, já
já tá com uma vantagem muito boa, né? Tá com 12 pontos de vantagem, por exemplo, o Al-Ahly, né? Então, o Al-Ahly aqui tem que pensar pelo menos aqui na segunda posição para poder conseguir essa vaga aí para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Enquanto o time aqui do EMP tá aqui na parte de baixo da tabela, né? Apenas 7 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, né? 34 gols marcados, 36 gols sofridos. A gente vai ver aqui que no confronto direto o Al-Ahly tem grande favoritismo, né? 5 jogos aqui, 5 vitórias, né? Nesse confronto direto aí dos últimos 5 jogos venceu os 5. E eu acredito aí que vai ser um jogo interessante, né? Para o Al-Ahly vencer e também uma partida pra gente assistir pelo menos 2 gols ou mais. Com isso a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, para o Al-Ahly vencer esse jogo. Segunda opção para esse jogo a gente pode estar pegando mais de um gol e meio na partida. Placar para esse jogo colocaria 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, né? Vamos ter 3 jogos aqui da Liga dos Campeões de qualificação, né? O primeiro aqui é o Dinamo Zagreb da Croácia contra o Bodo Glimt da Noruega, né? Primeiro jogo aí o Bodo Glimt venceu em casa por um placar bem magro, né? De 1-0. Eu particularmente achei até que ia ser um jogo um pouco mais movimentado, né? Ia ter mais gols, mas acabou que o Bodo Glimt conseguiu um placarzinho bem magro aí de 1-0 e agora vai ter que segurar, né? O Dinamo Zagreb jogando em casa aí que é muito forte, tentar segurar aí para poder conseguir essa classificação. Não vai ser um jogo tão fácil assim e pelo que eu analisei aqui é jogo bom pra gente assistir aí 3 gols ou mais, e também gols das duas equipes, né? Acredito que tem grande chance aí das duas equipes marcarem gols. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, jogo na casa do Dinamo Zagreb. A gente vai ver aqui os últimos 10 jogos do Dinamo Zagreb jogando em casa e o time conseguiu 7 vitórias e 3 empates, não perdeu, né? Enquanto o Bodo Glimt jogando fora de casa aí nos últimos 10 jogos, foram 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, né? Não é a campanha tão ruim assim também, né? Acredito que é jogo bom aí, galera, a princípio para gols, né? Assim como foi diferente do primeiro jogo que foi só um golzinho, nesse jogo de volta aí acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir 3 gols ou mais e gol das duas equipes aí também. Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de 2 gols e meio na partida. Segunda opção para esse jogo a gente pode estar pegando ambos marcam, acredito que as duas equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo vamos de 2-1 casa, 2-1 Dinamo Zagreb. Agora mais um jogo aqui da Liga dos Campeões de qualificação, jogo entre PSV da Holanda contra o Rangers da Escócia, jogo 4 horas da tarde, jogo vai ser na casa do PSV. Primeiro jogo o PSV conseguiu arrancar um empate, né, lá na Escócia por 2-2, né, um resultado que não chega a ser tão ruim, e agora vai estar decidindo em casa no apoio dessa torcida, né. A gente vai ver aqui que nos últimos 10 jogos do time do PSV jogando em casa, a equipe só perdeu 1, empatou 2 e venceu 7, ou seja, a campanha é muito boa, né? Enquanto o time do Rangers jogando fora de casa aí oscila um pouco, né? São 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, né? Não é a campanha assim tão boa, oscila bastante. E nesse confronto aí, eu particularmente acredito muito aí no favoritismo aí do PSV para vencer esse jogo e também vamos ter grande oportunidade de assistir pelo menos um gol no primeiro tempo. Então a gente vai com a primeira opção aqui com a dica casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-2 casa. Acredito que vai ser um jogo aí com bastante gols. Agora vamos para mais um jogo da Liga dos Campeões de qualificação, jogo entre Trabzonspor contra o time do Copenhague, uma equipe turca contra uma equipe da Dinamarca, né? Jogo 4 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Trabzonspor. Primeiro jogo, o Copenhague venceu por 2-1, é um placar bom, mas não chega a ser um placar assim tão confiante, né? A diferença apenas de um gol, ou seja, se o Trabzonspor vencer por 1-0 ele se classifica, então automaticamente aí acredito que vai ser um jogo bem estudado entre essas duas equipes, mas que o Trabzonspor aí precisa sair pro jogo para vencer essa partida, né? A gente vai dar uma olhada aqui, o Trabzonspor jogando em casa aí nos últimos 10 jogos, a equipe só perdeu 1, empatou 4 e venceu 5, ou seja, não é a campanha tão ruim jogando em casa, né? Perdeu apenas uma partida, enquanto o Copenhague jogando fora de casa aí tem uma campanha boa, né? São 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, né? Não chega a ser uma campanha tão ruim assim. Nesse confronto, assim como foi o primeiro jogo, eu particularmente acredito que a gente vai ter chance de assistir gol das duas equipes e também vamos ter chance de assistir pelo menos um gol no primeiro tempo. Com isso, a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar arriscando aqui o ambos marcam, que também tem boa chance de bater. Placar para esse jogo, vamos de 2-1 casa, 2-1 Trabzonspor. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Copa do Brasil, a grande semifinal aqui entre Fluminense e Corinthians, né? Jogo 7h30 da noite, primeiro jogo vai ser no Maracanã, jogo vai ser na casa do Fluminense, e na minha opinião o Fluminense grande favorito para vencer, né? O Fluminense está com uma equipe muito boa, né? Tá com um elenco ali bem forte, Corinthians tem oscilado bastante, né? Se a gente for pegar aqui os últimos jogos, por exemplo, do Fluminense jogando em casa, a gente vai ver que dos últimos 10 jogos aí são 8 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Enquanto o time do Corinthians jogando fora de casa não costuma ter uma campanha muito boa, né? Apenas uma vitória, 4 empates, 4 não, né? 3 empates e 5 derrotas, né? 5 não, 6 derrotas, né? São 3 derrotas aqui, mais 3 aqui, 6 derrotas.
3 empates e uma vitória apenas. Então, é porque aqui foi nos pênaltis, né? Então não conta. Então aqui foi empate. Aí apenas uma vitória aí jogando fora de casa contra o Atlético Mineiro nesse Brasileirão, né? Então é uma equipe que não apresenta um bom futebol quando joga fora do seu território. E com isso, na minha opinião, aí, o Fluminense vem grande, forte candidato aí para poder conseguir um bom resultado nesse primeiro jogo e até mesmo se classificar para a final. A princípio aqui a gente vai com a primeira opção aqui, galera, com a dica casa vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Segunda opção para esse jogo, acredito que a gente pode estar entrando aqui com mais de um gol e meio, que está com odd muito boa e tem grande chance aí de saírem 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, vamos de 2-0 Fluminense, 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter aqui Campeonato da Bolívia, divisão profissional, né, primeira divisão, jogo entre The Strongest da Bolívia contra o Blooming, jogo 9h15 da noite. Nesse confronto aqui, acredito que o favoritismo total aqui pro The Strong da Bolívia vencer, né, o time tá na liderança aí do campeonato isolado, 28 pontos, 9 vitórias, um empate e uma derrota, 31 gols marcados, 9 gols sofridos, né? Uma defesa muito boa, segunda melhor defesa, né? Ficando atrás apenas do Always Red aqui, que sofreu apenas 8. E vai pegar aqui o Blooming, que tem uma defesa fraca, né? Uma defesa aqui com 23 gols sofridos e 15 gols marcados, apenas 11 pontos nesse campeonato, vem de 3 derrotas seguidas, né? Perdeu por 2-1 aqui, perdeu de 5-0 e perdeu de 3-1 no último jogo. Nesse confronto aqui, eu acredito muito no favoritismo aqui do The Strong da Bolívia, também para vencer o primeiro tempo, mas também acredito que não vai ser um jogo com tantos gols assim, né? Acredito que é um jogo aí para 3 gols, no máximo 4. Acredito aí que é um jogo aí pra gente focar no mercado de menos de 4 gols e meio, que tá com uma odd muito boa, tá pagando 1,50 pra sair menos de 5 gols na partida. E eu particularmente acredito que isso vai acontecer. Então a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica menos de 4 gols e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí casa vence no primeiro tempo. Placar para esse jogo, colocaria 3-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Copa do Brasil, jogo aqui entre São Paulo e Flamengo, né? Isso aqui vai ser um jogão. Jogo que acontece 9h30 da noite. Primeiro jogo vai ser na casa do São Paulo, vai ser no Morumbi, onde o time do São Paulo é muito forte, por sinal. Mas vai pegar o time do Flamengo aí, que tá numa sequência muito boa, né? O Flamengo tem jogado muito bem, especialmente aí com seus titulares, né? E tudo mais. A gente tem que ver a equipe que vai entrar em campo. E dependente da equipe que entrar em campo aqui, acredito que é jogo bom aí pra gente assistir pelo menos 2 gols ou mais, tá, galera? E também acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir gol das duas equipes. São Paulo, como eu falei, em casa jogando é muito forte, tem chance de marcar 1 ou 2 gols, e o Flamengo, mesmo jogando fora de casa aí, tem chance também de marcar, quem sabe, pelo menos um golzinho, né? Com isso, a gente vai ter 2 opções aqui nesse jogo, né? Antes de mais nada, a gente vai dar uma olhada aqui no jogo do São Paulo jogando em casa, né? São 2 derrotas aí nos últimos 10 jogos, 3 empates e 6 vitórias, né? 5 vitórias, na verdade, né? 5 vitórias aqui, 3 empates e 2 derrotas. Enquanto o time do Flamengo, jogando fora de casa aí, tem 3 derrotas, 1 empate e 6 vitórias. Tem 6 vitórias aí, tá numa sequência muito boa, né? Se a gente for pegar os últimos 5 jogos aqui, são 4 vitórias e 1 empate, né? Esse empate no Campeonato Brasileiro aí, nesse final de semana, por 1-1 contra o Palmeiras, né? Teve até chance de vencer, mas acabou tomando um empate. Mas é uma sequência muito boa do Flamengo, né? No confronto direto aqui, a gente vê que São Paulo jogando em casa aí tem 2 vitórias, Flamengo tem 2 vitórias e 1 empate, né? Nesse confronto aí dos últimos 5 jogos, o São Paulo jogando em casa. Então a gente vê que tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto. A princípio aqui, galera, a gente tem que ficar ligado aí na escalação, como eu sempre falo, né? Se o Flamengo for com os titulares, na minha opinião, tem favoritismo para vencer, mesmo jogando fora de casa. São Paulo aí tem oscilado bastante, né? E com isso aí a gente vai ter 2 oportunidades. A primeira opção que eu vou estar deixando aqui para vocês, galera, é a dica mais de 1 gol e meio. Eu acredito que é jogo bom para 2 gols ou mais. Segunda opção para esse jogo aqui, a gente pode estar pegando ambos marcam. Eu acredito que as 2 equipes vão marcar gols. Placar para esse jogo, vamos de 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo aí se for com os titulares. Agora vamos pro nosso último jogo, vamos ter aqui Campeonato do México, abertura, né, primeira divisão, jogo entre Pumas, né, o NAN, contra o time do Tigres. A gente vai ter esse confronto 11h05 da noite, o jogo vai ser na casa do Pumas, né, mas na minha opinião aí o Tigres tem favoritismo, né, o Pumas não faz uma sequência tão boa, né, enquanto o time do Tigres aqui tá em terceiro lugar no campeonato com 19 pontos, o Pumas tá aqui embaixo, né, vem de 3 derrotas seguidas, né, lembrando que nesse time aqui tem o Daniel Alves que tá jogando, infelizmente tá jogando nada, mas enfim, nesse confronto aqui eu acredito que é jogo bom para gols, tá, galera? A gente vai ter de um lado aí uma equipe que tem um ataque bem efetivo, né? Tem o Gignac, se eu não me engano, é o Gignac? Deixa eu só conferir aqui, eu acho que é Gignac sim. Vamos ver aqui, olhar nas equipes. O Gignac, tem o Nico Lopes, também, que é um cara chato ali naquele meio de campo. Aí tem o Quinones, tem o Pizarro. Aí na reserva ainda tem outros jogadores, né? Tem o... cadê ele?
Ou ele saiu? Tinha um francês aqui que jogava muito, não sei se ainda tá nesse clube, mas enfim. O Gignac é francês, né? Mas tinha outro. Mas enfim, nesse jogo aqui, galera, eu acredito aí que é jogo ótimo aí pra gente assistir uma partida com pelo menos 2 gols ou mais, e no primeiro tempo também tem chance de sair pelo menos um golzinho, tá? Com isso a gente vai com a primeira opção aqui com a dica mais de 1 gol e meio na partida. Segunda opção para esse jogo, a gente pode estar pegando aí mais de meio gol no primeiro tempo. Placar para esse jogo colocaria 2-1 fora, 2-1 pro Tigres. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa quarta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.